E aí galera, tudo bem? Vou mostrar agora para vocês o fantástico interruptor de luz. É a montagem de um circuito super simples que pode acionar qualquer equipamento através do corte ou da incidência de luz. O circuito dele é muito simples, utiliza pouquíssimos componentes, tá? E no vídeo eu mostro os componentes em detalhes, as ligações e o esquema do circuito. Tá bom? Explicando todo o funcionamento e todas as características. Então tá, gente, isso aí. Vamos lá então. Vamos lá então, galera. Vou mostrar agora para vocês o fantástico interruptor de luz. Bom, gente, o que é essa montagem? É, na realidade, um sensor de sombra. Quando eu cortar a luz aqui, ele vai acionar um LED de potência ou uma carga comum, uma lâmpada, aqui no caso uma lâmpada comum, tá bom? Bom, a característica mais interessante, ao meu ver, dessa montagem é que ela utiliza pouquíssimos componentes. Ao contrário de muitas montagens que vocês vão ver aí no YouTube, essa minha vai utilizar poucos componentes. Quais são esses componentes? Um LDR, tá? Esse aqui é o LDR, que é um sensor, um resistor variável, tá? Sensível à luz. Ele altera a resistência dele de acordo com a luminosidade, tá bom, gente? Um trim-pot, que é um resistor variável também, que você regula, tá? Que vai ficar em série com o LDR, fazendo um divisor de tensão. Um transistor MOSFET IRF510, tá bom? E uma fonte de 12 volts. Tá? Isso forma esse sensor, né? Esse fantástico interruptor de luz, tá bom? O que ele vai acionar? Ele vai acionar um LED de potência, que tem aqui um resistor em série, que serve para limitar a corrente que está passando nesse LED, tá bom? E também pode alimentar um relé, tá? Eu tenho aqui um relé, tá? De 12 volts, tá bom? Que eu vou usar para acionar uma carga maior, uma lâmpada. Porque o interessante desse fantástico interruptor de luz é que ele pode ser usado para ligar qualquer coisa, qualquer aparelho de 110 volts ou de qualquer outra voltagem que você queira, porque o relé é um interruptor mecânico, né? Ele tem um eletroímã que, quando ele é alimentado, ele pode ligar qualquer carga ligada nele. Pode ser carga de 110 volts, 220, vai depender do relé, né? Bom, gente, então vamos lá, vamos mostrar o experimento funcionando, né? Bom, então tá. Vou ligar aqui as lanternas de LED. Tá bom? Vou colocar o LDR dentro desse tubo aqui. Eu vou prender aqui com a fita isolante para ficar melhor. Bom, por que eu boto o LDR dentro desse tubo? É para que a luminosidade externa não interfira no sensor, tá bom? Só por isso. Bom, agora vocês vão ver o que acontece quando eu passar a minha mão cortando a luz que está vindo dessas lanternas até o sensor. Olha o que acontece. O LED lá está acendendo, ó. Conforme eu corto a luz, ó, estão virando um verdadeiro interruptor de luz, ó. Cortei a luz, o LED acende, ó. Muito interessante, né, galera, ó. Posso passar aqui várias vezes e o LED está acendendo. Muito legal, né, galera? Muito bom mesmo, né? Isso aqui é igual esses postes que você tem, que você vê que liga a luz quando escurece. Aqui vamos dizer que isso aqui seja a luz do sol, né? Aí quando escurece, essa luz some, o que acontece? A lâmpada do poste acende. É o mesmo efeito. Na realidade o circuito é basicamente esse que é usado nesses postes, né? E no meu caso aqui é um circuito super simples, usando apenas LDR, um transistor MOSFET, né, IRF510, um trim-pot de 10K, tá? E uma fonte de 12 volts. Tá bom, galera? Eu faço esse fabuloso interruptor
esse fantástico interruptor de luz, tá vendo? Bom, ele pode, sem usar o relé, você pode ligar qualquer coisa de 12 volts, que eu estou usando uma fonte de 12 volts. Né? Essa aqui é uma fonte de 12 volts. Quer dizer, eu posso ligar qualquer coisa que seja de 12 volts e que, vamos dizer assim, não tem uma amperagem tão alta. Uma amperagem, sei lá, até 1 ampere mais ou menos, vai depender do transistor de efeito de campo. Eu acredito que até 1 ampere dá para ligar tranquilo. Apesar que esse RF510, é que eu não estou lembrando agora a especificação dele de cabeça, mas a corrente que ele aguenta é uma corrente bem alta, tá? Então dá para talvez ligar até mais de 1 ampere. Bom, então aqui eu tenho um LED de potência junto com um resistor de 1K para limitar a corrente, tá correto? Bom, agora eu vou mostrar para vocês ligando uma lâmpada comum. Poderia ser uma lâmpada de um poste, poderia ser uma lâmpada de qualquer outro lugar, né? Então vou ligar aqui. Vou ligar aqui junto, em paralelo com o LED, o relé. Liguei o relé, tá? Que aqui, o que é o relé? O relé é um eletroímã que aciona uma chave mecânica. Quando o LED ligar, vai ligar o relé junto. E o relé vai acionar essa lâmpada aqui, ó. Tá vendo? Uma lâmpada comum. Se eu encostar aqui, ó, vocês vão ver que a lâmpada acende, ó. Olha lá, encostei os dois fica. Aquilo ali é o interruptor da lâmpada, tá? Vocês veem que ela acende. Tá vendo, gente? A lâmpada acendendo, dando curto ali no interruptor do relé. Bom, vou tirar a lâmpada daqui. Bom, agora o relé está ligado. Vou colocar a lâmpada aqui para vocês poderem ver, né? Então agora vou cortar a luz. Ó, cortei a luz, a lâmpada liga, tá vendo? A lâmpada e o LED ligando junto. Muito interessante, né? Muito legal, apenas com esse corte de luz. Então, como vocês podem ver, ele pode ligar, usando um relé de 12 volts, ele pode ligar qualquer coisa. Você pode ligar qualquer coisa. Usando, só cortando a luz aqui, ó, usando esse incrível interruptor de luz. E usando poucos componentes, só um transistor de efeito de campo, um LDR, um trimpote e uma fonte de 12 volts. Aí você pode botar um relé, você pode ligar direto qualquer coisa de 12 volts. Bom, aí muita gente vai depois perguntar: eu posso usar 6 volts, eu posso usar uma voltagem um pouco diferente? Pode usar 6 volts, mas se você for usar um relé, se você usar 6 volts, você vai ter que usar um relé de 6 volts, tá? E você talvez tenha que alterar um pouco o valor desse trimpote aqui. O que é alterável aqui é o trimpote e a fonte. Você pode usar de 6 volts, acredito que dê até para usar 3 volts, eu não sei, mas 6, 12, 15 volts dá tranquilo, até 5 volts, 6 volts, mas aí o relé tem que ser da voltagem da fonte, senão não vai funcionar. Tá bom, galera? Bom, como é que isso funciona? Como é o funcionamento desse fantástico interruptor de luz? O maior segredo dele está nesse transistor MOSFET. Porque o transistor MOSFET, ele tem um pino dele que se chama porta, ou gate em inglês, que é o pino que é controlado por tensão. Diferente dos outros transistores, não precisa ter corrente nesse pino. A tensão controla esse transistor. A impedância ali é muito alta, ou seja, a resistência dele é muito alta. Então o LDR, quando eu aqui boto a minha mão aqui, passo minha mão e tiro a luz, o que vem a acontecer, né? O LDR aumenta a resistência dele, porque o LDR está ligado na parte negativa da fonte, tá? Ele está ligado aqui, ó, você vê que aqui é o negativo da fonte, então ele está vindo para cá e está ligando no LDR, que está indo por esse resistor e para o gate, e esse trimpote está ligado no positivo, para poder regular a parte positiva que vai para o gate aqui, da porta do transistor. O que acontece? Quando eu coloco a minha mão aqui na frente,
e corto a luz e acende a lâmpada e o LED, o que acontece? A resistência do LDR, o que acontece com ela? Ela aumenta. Ela aumentando, a porta fica mais positiva. A porta ficando mais positiva do transistor, ele faz com que os outros dois pinos dele diminuam a resistência. Então, aciono e nesses dois pinos está ligado o que? Está ligado o relé e o LED. Que ele aí a resistência diminui e ele fornece a tensão negativa para cá. Tá vendo? Aqui no meio vem aqui a tensão negativa. Por isso que faz acender. Tá bom, gente? Então, se você for montar, o que você precisa para montar? Apenas fios e os componentes que eu falei. Aqui é o transistor, tá vendo? Você olhando ali de frente, do lado esquerdo dele é a porta. No meio você tem o dreno, que é onde ele fornece a tensão negativa. E do lado direito você tem a fonte, que é onde é ligado a parte negativa da fonte, ó. Ou seja, quando eu corto aqui, o que acontece? O LDR aumenta a resistência, fica mais positivo aqui, esse gate aqui, a porta do transistor, ficando mais positiva, quando ela chega mais ou menos a 3 a 4 volts, ela diminui a resistência entre esses dois pontos. Diminuindo a resistência entre esses dois pontos, que é a fonte e o dreno do transistor, ele vai e joga tensão negativa para esse ponto aqui. Aqui tem o negativo e aqui o positivo. Então ligo o LDR e ligo o relé. Tá bom? Que está ligado numa lâmpada de 110 volts. É assim que funciona. Agora um detalhe interessante. Você também pode fazer o funcionamento ao contrário. Ou seja, o acionamento, em vez de quando eu cortar acionar, eu acionar com a luz. O efeito contrário. É muito simples fazer isso, basta você trocar o trimpote de posição com o LDR, tá? Em vez do LDR ir para o negativo, quem vai é o trimpote, e o outro ponto do LDR vai para o positivo. Aí você vai ter o efeito contrário. Bom, eu vou mostrar, vou alterar agora o circuito e vou mostrar como isso acontece. Tá bom, gente? Eu vou... Para não perder muito tempo do vídeo, eu vou fazer essa alteração rápida, não vou mostrar fazendo essa troca e já vou mostrar. Depois eu mostro no esquema para vocês como que é a ligação, tá bom? Vamos lá então.